Olá pessoal, aqui quem fala é Jorge Eusébio e no vídeo de hoje e nos demais que estão por vir, eu abordarei como assunto Python, tá? Linguagem de programação Python. É uma linguagem de programação bastante versátil, tá? De fácil aprendizagem e que para que a gente possa começar a aprender a utilizá-la, tá? Basta com que a gente entre no site oficial. Vou colocar aqui, digitar aqui python.org.br para acessar o site do Python Brasil, tá? E aqui, para a gente poder fazer o download do Python e poder começar a trabalhar alguns códigos em Python, basta que a gente venha aqui em Inicie-se e em Download do Python, tá? Aqui ele fala sobre a versão mais recente do Python, né? Download the latest version of for Windows, que no caso aqui é o Python 3.11.0, tá? Eu não farei o download, mas aqui basta você clicar nesse botão de download e instalar normalmente, como se fosse um programa qualquer, que você instala o Python na sua máquina. Eu não vou instalá-lo porque eu já tenho o Python na minha máquina, tá? Aqui no meu CMD, com o prompt de comando, eu posso digitar o código Python "-version" para mostrar para vocês que eu estou aqui com a versão Python 3.10.4, ou seja, eu tenho o Python 3.10 instalado na minha máquina, tá? Caso você digite Python espaço traço traço version e apareça alguma mensagem de erro, significa que você não tem instalado, tá? Então, após você fazer essa instalação, você pode fazer essa verificação digitando esse mesmo comando que eu digitei para verificar se tudo foi instalado direitinho, tá bom? Então é o seguinte, sem muita delonga, a gente já vai começar a trabalhar com o Python, tá? E eu vou proceder da mesma maneira que eu procedi numa playlist que eu tenho aqui nesse mesmo canal sobre Java, de começar a trabalhar essa linguagem de programação sem fazer o uso de uma IDE, tá? Ou seja, de um programazinho em específico para poder digitar os códigos dessa linguagem e de programar, tá? Ou seja, de um programa de escrever programas, tá bom? Eu vou fazer uso de um editor de texto simples, tá? Que no meu caso aqui eu acho que é o mais simples de todos quando a gente trabalha com Windows é o bloco de notas, tá? Eu já até o deixei aberto aqui, meu bloco de notas. E para quem já conhece outras linguagens, sabe que é necessário de todo um corpo ou de todo um esqueleto para se escrever um programa em qualquer linguagem, seja ela C, C++, seja Java, tá? No Python não. No Python a gente já pode começar a programar utilizando alguma função. No caso aqui eu vou utilizar uma função de impressão, tá? Para fazer um programazinho simples, tá? Apenas para colocar como exemplo para vocês. Então aqui eu vou digitar print, tá? Que é a função de impressão, tá ok? Aqui dentro eu vou escrever uma mensagem, a mensagem que eu quero passar para vocês, para depois poder compilar e aparecer no meu prompt de comando, tá bom? E uma coisa interessante é que eu posso digitar essa mensagem tanto em aspas, dentro de aspas duplas, como em aspas simples, que vai funcionar. É tanto que eu vou fazer das duas maneiras, tá? Vou colocar olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. E vou repetir trocando aspas duplas por aspas simples. Tá? É uma coisa interessante que o que a gente não pode esquecer aqui é de colocar as duas aspas, tá? Tanto no início como no fim. Quando eu falo as duas aspas, eu estou me referindo a aspa simples no início e a aspa simples no fim, ou aspa dupla no início e aspa dupla no fim, tá ok? Eu não posso esquecer os parênteses, tá? E nem posso errar o nome da função, tá ok? Então agora, escrito isso, com isso eu já tenho o nosso primeiro programinha em Python. E agora eu vou salvar esse arquivo como... Eu vou vir aqui na área de trabalho. Coloquei aqui numa pasta chamada aulas Python. Deixa eu criar uma nova pasta, que eu vou chamar de aula 1, para ficar melhor, tá? E aqui eu vou nomear esse programa de primeiro programa. E agora aqui vem a parte interessante, tá? A extensão do Python, que é .py. Eu não posso esquecer essa extensão, que caso contrário, se eu errar, eu não terei o meu programa funcionando em Python, tá ok? Então basta eu clicar em salvar, e aqui eu já tenho o meu script, tá? Eu já vou deixar essa bem enfatizada, essa palavra script, de um programa em Python, porque a primeira maneira de você executar um programa Python que eu vou apresentar para vocês é o que a gente chama de modo script. Como assim, Jorge? Modo script? Eu vou primeiro acessar aqui a pasta cd aula 01, tá? E então é o seguinte, como eu estou utilizando o Python 3, né? Como eu mostrei aqui e não fiz questão de excluir, como eu estou utilizando o Python 3.10.4, então Python 3, para eu executar esse programa, eu vou vir aqui e vou digitar Python 3, vou dar um espaço e vou digitar o nome do programa. Primeiro programa. .py. Quando eu faço isso, ele faz a parte de compilação, de interpretação e imprime para a gente as duas mensagens que eu coloquei dentro do nosso arquivo. Tá ok? Que foi: olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. Então, esse código simples ele foi bem compilado no que a gente chama de modo script. Tá? Quando eu executo um script de um programa escrito em algum editor de texto, tá? E como vocês puderam ver aqui, eu não utilizei nenhum programa assim complexo. Eu utilizei um bloco de notas, tá? Para escrever esse código e eu obtive a saída como eu havia mencionado para vocês, tá? Uma outra maneira de eu trabalhar com a compilação de códigos em Python é trabalhando com o chamado modo interativo. Aí, ao invés de eu escrever o meu código em em um editor de texto, eu venho aqui no CMD mesmo, tá? Eu vou até dar um CLS para poder limpar. Deixa eu diminuir isso. Perdão. Pronto. Ficou melhor, tá? Então, para eu poder trabalhar com o modo interativo, basta com que eu digite Python 3. Ele vai me dar a versão de Python, vai me dar algumas informações,
tá ok? E vai aparecer essas três setinhas. Quando aparecer essas três setinhas, eu já sei que eu estou no modo interativo do Python, tá? E aqui eu vou só copiar e colar o código que eu havia escrito no bloco de notas, tá? E quando eu der Enter, a mensagem ela vai ser printada, tá ok? Ou seja, ela vai aparecer para mim, vai ser impressa. O Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. Tá ok? Então, no modo interativo, ele já é um modo que funciona mais ou menos como um modo de teste, em que a gente vai checar algumas coisas, porque diferente do modo script, a gente não tem como digitar vários códigos, como eu digitei aqui duas linhas, né? O primeiro print e o segundo print, para ser executados ao mesmo tempo. Aqui, cada código que eu digitar, ele vai executar, tá? Então, por exemplo, se eu digitar print 3 mais 2, ele vai me dar o resultado dessa soma, tá? No caso 5. Uma maneira que talvez iria remediar para mim seria fazer o seguinte, seria eu atribuir esses valores a uma variável e depois trabalhar as operações com a variável, que é algo que vai ser trabalhado no decorrer do curso, tá? Como, por exemplo, se eu disser que x ele recebe o valor 3, se eu disser que y ele recebe o valor 2, então esses dois valores vão ficar guardados na memória do computador e quando, por exemplo, eu fizer print x mais y, ele vai me dar como resultado 5, porque x vale 3 e y vale 2. Tá ok? Então, aqui, como eu falei, como eu mencionei, o modo interativo ele tem essa diferença do, do modo do modo script, porque é como se eu pudesse utilizar somente um código por vez, tá ok? Aí para encerrar, eu vou apresentar aqui somente como é que funciona essa como é que funciona essa execução do arquivo em Python, no caso do arquivo pelo modo script, é que o seguinte, nós temos o código fonte, tá? Que no caso é o programa .py, e é algo que acontece um pouco rápido, tá? A gente compila esse programa, o programa ele é transformado, o código fonte ele é transformado em bytecode, tá? E em tempo de execução ele é interpretado pela Python Virtual Machine, tá? PVM, apresentando para a gente o resultado dos códigos que foram escritos aqui no código fonte, tá ok? Então, pessoal, por hora é só, tá? Se você gostou, dá uma curtida aí, deixe o seu comentário, compartilhe aí com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau.